Olá, família, sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Um ótimo dia para você aí, aonde você estiver, e seja bem-vindo de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios, onde nós ainda estamos começando, estamos ainda no capítulo 1 desses 31 capítulos e muitos princípios. Nós veremos juntos aproximadamente 250 princípios, 250 versículos este ano, ok? Tem muita coisa boa por vir aqui e nós estamos ainda numa parte introdutória do texto, uma parte introdutória onde nós vimos todos os benefícios que a sabedoria promete, tudo aquilo que ela pode nos dar. Nós vimos já o fundamento da sabedoria, que é o temor do Senhor. Nós vimos que a ganância ela pode ser um problema, nós vimos isso já. E hoje nós vamos continuar com um contraponto interessante. Aqui o autor ele vai escrever um pouco sobre a insensatez. Vai falar sobre aqueles que não valorizam, que não é que não gostam da sabedoria, gostam de não gostar da sabedoria. Eles se alegram em não ter sabedoria. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos ver as consequências disso e vamos entender que, na verdade, essa escolha de fechar os seus ouvidos para a sabedoria de Deus, apesar de ser uma escolha que você pode fazer, que todos nós podemos fazer, ela nos leva a uma espiral descendente, né? A um declínio, a uma queda, a um problema. Você não fica no mesmo nível, você vai piorando e piorando e piorando com o passar do tempo. E com certeza todos nós conhecemos pessoas ao nosso redor que infelizmente têm sabendo ou não sabendo, escolhido esse caminho. Nós vamos olhar em Provérbios capítulo 1, versículo 22, o nosso texto de hoje. Provérbios capítulo 1, versículo 22. E vamos olhar um pouquinho. Quero só pegar o 20 e 21 ali, só como um contexto. Não vamos estudar o 20 e 21, mas olha o que ele diz. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue as vozes nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Então a sabedoria está clamando, a sabedoria está disponível. Vamos lembrar que nós estamos aqui estudando um livro milenar, quase 3.000 anos que esse livro existe, está publicado, está traduzido, está impresso, está disponível para mim e para você. E hoje, em uma disponibilidade maior do que nunca. Se nós voltássemos 500 anos na história do mundo, nós teríamos dificuldade de ter acesso. O livro já existia, mas tinha poucas cópias, cópias escritas à mão, que geralmente estavam centralizadas, às vezes acorrentadas a púlpitos de igreja. Porque eram coisas valiosas, raras, que nem todo mundo tinha. Imagina você escrever a Bíblia toda à mão, né? O valor que uma cópia dessa teria pela quantidade de horas trabalhadas para você ter o livro. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós temos o livro, a Bíblia impressa, em várias versões. Nós temos a Bíblia num aplicativo do nosso celular, que a gente pode ouvir, inclusive, se você tiver com preguiça de ler, você pode apertar o play e o aplicativo lê a Bíblia para você. E filmes, né, e séries como The Chosen, coisas maravilhosas. Muita disponibilidade da Bíblia para nós hoje. Mas ao mesmo tempo que nós temos uma grande disponibilidade da Bíblia, nós temos também uma decadência de sabedoria na nossa cultura. Nós falamos sobre isso semana passada. Então, a disponibilidade da sabedoria não reflete o nível de sabedoria da nossa sociedade, da nossa cultura. Pelo contrário, está se tornando mais disponível o livro e a sabedoria está decrescendo na nossa sociedade. Por quê? Por causa de coisas como que nós vamos olhar hoje no versículo 22. A sabedoria está clamando, ela está disponível, ela está aqui, ó, estou aqui, presta atenção, quero falar contigo. A sabedoria está clamando nas ruas. Mas o problema é um problema mais profundo do que somente a disponibilidade. O problema é um problema que está centrado no coração humano, que se rebela contra a sabedoria de Deus. Olha o versículo 22 comigo, diz assim: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando vocês inexperientes, quem não tem sabedoria, inexperiente,
Lembra aqui que a sabedoria, vou ver se eu consigo achar aqui, ó, ajudarão a dar prudência, versículo 4, aos inexperientes. Então a sabedoria vai ajudar você a não ser mais inexperiente. Então, eu estou falando com gente que não tem sabedoria. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Olha que interessante. Qual que é o problema aqui? A sabedoria está clamando, mas tem gente inexperiente, com falta de sabedoria, que está contente, está satisfeito com o seu presente estado de inexperiência. Está tudo bem. A sabedoria está disponível, mas eu não quero buscar porque eu não valorizo, eu me contento com a minha inexperiência. E tem muita gente hoje contente com a sua inexperiência. Por isso o ditado é verdadeiro, de que nós somos a soma, em geral, tá, gente? De forma bem geral, mas né, tem princípios que são verdadeiros em geral. Nós somos a soma dos nossos 5 melhores amigos. Em geral, nós somos a soma dos nossos 5 melhores amigos. Se você se rodeia de gente inexperiente que está contente com a sua inexperiência, desculpa, você vai se tornar um inexperiente, também contente com a sua inexperiência. É natural. Se você está rodeado de gente que não valoriza a sabedoria de Deus, que em sua inexperiência está contente, satisfeito, você vai ser grandemente influenciado por eles ou por elas a se tornar igual. Por isso é muito verdadeiro aquela realidade que nós precisamos cuidar com quem está ao nosso redor. Os coaches de hoje em dia vão dizer, tem gente que você precisa eliminar porque você precisa estar em rodas e círculos. Blá, blá, blá. Não estou falando de networking aqui, de sentar em rodas e círculos de influência, não é nesse sentido, mas procura trazer para perto de você gente que minimamente compreende que existe uma sabedoria de Deus que eu preciso buscar trazer para a minha vida. Isso sim você deve fazer, porque se você estiver rodeado de gente que está contente na sua inexperiência, cara, não valoriza nem a busca, a sabedoria está disponível. Estamos falando aqui 1 ano falando de sabedoria. E presta atenção, vai ter muita gente que não vai fazer o devocional. Sabe por quê? Não tem tempo, muito corrido. Sabe, tipo assim, sabedoria de Deus eu deixo para outro dia. Eu sei que o pastor vai estudar a sabedoria de Deus assim, minuciosamente, cuidadosamente, durante 1 ano, vai ser uma imersão. Mas eu não tenho tempo para estudar a sabedoria de Deus. Inexperientes, que estão contentes com a sua inexperiência, satisfeitos com a sua inexperiência. Presta atenção. É pior até do que o texto relata aqui, porque essa palavra, deixa eu voltar aqui para o versículo 22 com você, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência. Essa palavra contentar-se aqui não é só... se você for para o hebraico original, essa palavra mais corretamente seria traduzido como amarão a sua inexperiência. Não é só você se contentar, tipo, poxa, não está ideal, não está perfeito, mas eu estou satisfeito, minimamente satisfeito. Não é só contentar-se. A palavra ali no hebraico é amar. Até quando você vai amar? Até quando você vai, sabe, estar feliz, amar a sua inexperiência? Existe uma intencionalidade aqui em permanecer inexperiente. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, e nós falamos sobre isso na semana passada, vai ter momentos no nosso devocional aqui que a sabedoria de Deus vai pedir para você fazer uma coisa que você não quer fazer. Que você vai dizer, meu Deus, mas tem que fazer isso mesmo? Mas é assim mesmo? E o que os outros vão pensar? A sabedoria ela vai levar você por caminhos que são incomuns, que nem todo mundo faz, porque se fosse assim, nossa sociedade estava cheia de gente sábia e nós estávamos vivendo outra realidade do que a que nós estamos vivendo hoje. Então, a sabedoria vai ter momentos que a sabedoria vai pedir para a gente fazer coisas que são incomuns. Coisas que os inexperientes vão dizer, por que você é assim? Por que você faz desse jeito? Por que você não faz isso? Por que você deixa de fazer tal coisa? Porque para eles não faz sentido na sua inexperiência. Então, tem gente que não somente se contenta na sua inexperiência, mas ama a inexperiência. Porque, de certa forma, a inexperiência me permite viver como um tolo,
me permite viver de uma certa forma, né, desinformado. Eu sei que estou fazendo besteira, mas pelo menos eu não sei todas as besteiras que estou fazendo. Olha só como essa questão de inexperiência que amam a inexperiência, inexperientes que amam a inexperiência, é só o começo. Olha a continuação do versículo. Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Olha só, então aqui não é só contentar-se, é ter prazer na zombaria. Então, começa com inexperientes que amam ou se contentam com a sua inexperiência. Depois passa para zombadores, que têm prazer na sua zombaria, e termina com tolos, e vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento. Eu quero que você note algumas coisas aqui. Que o que está sendo descrito aqui é uma espiral descendente, é uma queda, é como se fossem níveis de falta de sabedoria. Primeiro é o inexperiente, aquele que simplesmente ele não sabe, ele não tem a sabedoria de Deus, ele não tem uma malícia ainda de odiar a sabedoria de Deus. Ele é inexperiente, o cara mais necessitado, ele precisa de sabedoria, mas ele não consegue valorizar a sabedoria. Ele simplesmente não é treinado na sabedoria, mas ele também não tem muito interesse em ser treinado. E o problema com esse inexperiente é que ele ama a sua inexperiência. Ele prefere ser ignorante a respeito da sabedoria de Deus do que fazer o esforço para buscar a sabedoria. Só que logo isso começa a crescer e a piorar e desce para o segundo nível. O segundo nível é o nível daquele que é zombador. Que agora ele já entende que ele não tem sabedoria. Ele entende a sabedoria de Deus, ele conhece sobre a sabedoria de Deus, não é inexperiente. Ele sabe que existe sabedoria de Deus, mas ele zomba dessa sabedoria. Ele é um zombador que tem prazer na zombaria. Já desceu de nível, que eu ia dizer subiu de nível, mas na verdade desceu de nível. Ele rejeita a sabedoria de Deus e ele zomba disso, ele faz chacota, ele brinca, ele faz piada da sabedoria de Deus. Então talvez o inexperiente simplesmente ele não sabe, ele não tem conhecimento. O zombador ele já tem conhecimento e ele intencionalmente está zombando, está tirando sarro, a gente diria, né? Da sabedoria de Deus. Já está piorando de nível aqui. E por último, nós temos aquele que é o tolo. E nós falamos sobre isso porque a pior palavra que você poderia ser chamado, pelo menos no Antigo Testamento, é de tolo. Porque o tolo é aquele que, na verdade, ele não tem falta de acesso à sabedoria. Ele simplesmente não quer. Não é falta de acesso, é aquele que escolheu o caminho da tolice, aquele que não falta QI para ele, não falta inteligência, falta para ele o reconhecimento e o desejo espiritual de ter a sabedoria de Deus. Não é falta de educação, não é falta de leitura, não é falta de livro, não é falta de QI. É um problema de falta de desejo espiritual pelas coisas de Deus. É o tolo. E a gente percebe aqui uma progressão, né, uma piora da situação. Você começa como uma pessoa meio inocente, uma pessoa que não sabe muita coisa. Depois você passa para uma pessoa que já zomba da sabedoria de Deus. E por fim, você se torna um tolo, alguém que se tornou espiritualmente distante, espiritualmente frio, espiritualmente desconectado das coisas de Deus. Então, o que é o chamado aqui da sabedoria para mim e para você? Que nós possamos buscar, que a gente não se contente, não amemos a nossa inexperiência, não amemos a nossa tolice, mas que a gente perceba o versículo 20 e 21. A sabedoria está clamando, vamos para cima! Está disponível para mim e para você. Ou seja, permanecer na tolice, permanecer na inexperiência é uma escolha. Esse é o ponto. Permanecer na inocência, na tolice é uma escolha. E também é uma escolha aqueles que nós colocamos ao nosso redor. Tem muita gente hoje, muita gente na nossa cultura e na nossa sociedade que está zombando da sabedoria de Deus.
zombando da sabedoria de Deus. Se você se rodear desse tipo de pessoa, você se tornará como elas. Uma pessoa que despreza a sabedoria, uma pessoa que zomba da sabedoria de Deus e uma pessoa que naturalmente vai colher as consequências. Nós vamos falar sobre isso no devocional de amanhã. Vai parecer um pouco forte, tá? Mas aperte os seus cintos e venha comigo para amanhã, quando nós vamos falar sobre o que acontece com as pessoas que rejeitam a sabedoria, que rejeitam esse chamado da sabedoria para crescer e aprender com ela. Eu dou graças a Deus que você está aqui. E se você está aqui é porque você está buscando a sabedoria. E nós temos muito para crescer, muito para aprender. Então, pense sobre suas ações, pense sobre suas reações, pense sobre o seu círculo de amizades. São pessoas que amam a sabedoria, estão buscando crescer, ou são pessoas que estão contentes em sua inexperiência? Talvez você tenha que pensar sobre isso, refletir sobre isso e buscar um círculo de amizades que tenha pessoas que estão buscando a sabedoria de Deus como você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê um coração disposto e faminto pela sabedoria que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas. Que a gente não sofra, Deus, desnecessariamente por causa de uma falta de busca, uma falta de fome. Obrigado porque a sabedoria ela está clamando a nós, está disponível para nós. Esse ano todo queremos ouvir a voz dela. Ajuda-nos a ouvir, a entender e a aplicar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aguardo vocês amanhã para mais um. Até lá.